Bom dia, pessoal. Hoje é sexta-feira, 26 de maio de 2023. Estamos encerrando a semana. Passou rápido. E aí, vamos dar início a mais um panorama do mercado para que você inicie o seu dia com mais informação antes da sua tomada de decisão. E eu já começo pela seção asiática, que fechou majoritariamente em leve alta. Tivemos aí duas bolsas que foram na contramão, caindo 1,93% Hang Seng, e na margem a Topex caiu 0,01%. As demais, o CSI 300 subiu 0,01%, então encerrou a semana aí bem flat. 0,35 de valorização para Xangai, 0,37 de alta para a bolsa japonesa. A gente teve 0,16 de alta na bolsa coreana. E passando pela Oceania e fechando por lá na Austrália, alta de 0,23%. Tenho aqui duas principais notícias que eu colhi essa manhã, que foram vinculadas na Bloomberg, de que a reabertura da China está impulsionando a demanda por terrenos industriais, diz o maior desenvolvedor de propriedades industriais da Tailândia. Se existe impulsionamento à demanda por terrenos industriais, então é possível que nós poderemos vir a ver um aquecimento para as commodities. Também vinculado a Bloomberg é de que Singapura registrou 54 mortes por Covid em abril. Esse número de 54 mortes é quase o dobro do número do primeiro TRI. Eu já mostro para vocês aqui na tela como é que está fechando a semana para o Nikkei, para a bolsa japonesa. A gente está aqui no nosso gráfico de 1 hora. Percebam que hoje o movimento foi bastante lateralizado, sem grandes emoções aí para os investidores na Ásia, principalmente lá no Japão. Ele encerra vindo de quarta-feira, onde ele tentou melhorar um pouquinho após ter ameaçado a perder esse suporte. Mas observem aqui que a partir de quarta-feira ele realmente faz o movimento para tentar melhorar a continuidade dessa alta que ele já vinha fazendo. Chega hoje, ele perde esse canalzinho aqui, para ser mais justo, e lateraliza. Então assim se encerra o Nikkei, a bolsa japonesa. Quando a gente abre um pouquinho mais o nosso gráfico, a gente percebe que ainda está muito forte, mesmo sem os estímulos do governo, do Banco Central. Ele está muito forte, ele retoma aí o suporte, mas existe uma forte tendência de alta para o Nikkei. Vamos só fechar aqui bonitinho e a gente lá. Então ele continua nesse movimento altista, porém encerra a semana de forma lateral. E lógico, temos uma razão fundamentada para isso. Apesar da Ásia ter subido hoje, subiu pouco, né? Mais um movimento técnico, porque eu fecho a semana com vocês falando basicamente sobre o mais do mesmo. As bolsas, os índices mundiais aguardam a resolução
do teto da dívida nos Estados Unidos. Então ninguém quis tomar muito risco, ninguém quis se posicionar, então tá aí uma das principais bolsas asiáticas, o Nikkei 225, fechando o dia de hoje com alta de 0,37 no geral, um quadro um pouco mais lateralizado, essa subida mais técnica. Perfeito? Bom, vamos passar então para o mercado europeu, onde também não tem uma direção única, os sinais são mistos e o mercado está bastante devagar por lá. A bolsa alemã, o gigante alemão aí, o DAX, está caindo na margem 0,08. A bolsa em Paris sobe 0,02. A bolsa em Londres avança 0,09. Quem está caindo um pouquinho mais é Milão, a bolsa italiana recuando 0,47 agora, e Madrid 0,36% de queda. Eu já passo aqui para o gráfico da bolsa alemã, o DAX na tela de vocês já tem o DAX. Percebam que ele não vai nem para um lado nem para o outro. Investidores europeus não querem tomar risco. Cai agora o DAX 0,12, então está bastante lateralizado, ainda dentro desse canal que nós fizemos ontem juntos. Ele precisa de um pouco mais de força para vir testar novamente o suporte na região do 15,657, ou ele precisa de um pouco mais de dinheiro para romper a região de 1,600 para ganhar para cima e continuar esse movimento aí. Dentro dessa linha que vocês podem perceber aqui, ó, que eu estou sinalizando, ele faz o rebote aqui, continua, o pullback passa no 1,600 e ganha mais força compradora. Então, sem muito que ficar enfeitando pavão aqui para vocês, a realidade é que não andou, a bolsa lateralizou, ele fez o pullback, né, com notícias bastante ruins aí vindo dos Estados Unidos, alguns outros dados também com relação à inflação e o desaquecimento, a desaceleração econômica, porém nada que assuste muito. Esse aí é um dos principais, o principal gigante aí da Europa, e lateralizou, aguardando fundamentos mais críveis para o mercado poder andar. Já passo aqui também para Londres. Percebam que ele perdeu essa primeira linha de tendência aqui, porém o movimento ainda é mais lateral. Deixa eu só tirar essa linha daqui para não fazer confusão com nenhuma outra. Isso aqui, essa linha aqui voltou a ser resistência forte para que ele continue o movimento a ganhar novas máximas. Observem aqui, ó. Observe aqui como é que ele afunilou. Ele pode de vez perder isso aqui, rebotar, pivotar aqui, passando por essa linha de tendência maior e continuar novas compras. Então, nesse momento aqui, nada a fazer. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu venderia uma mão bem pequena, se ele cair pelo menos aí mais 0,5%, mais 1%, acho que vale uma vendinha. Dá para tentar buscar esse suporte aqui. Eu não faço nada por enquanto, porque aqui é por especulação, uma vez que a gente não tem nenhum trigger que defina o movimento, tá? Aqui a gente está falando de uma aposta, e eu acho que não é esse o nosso intuito aqui, né? A gente tenta analisar para poder ser o mais assertivo possível. Notícias vindo do velho continente, vinculadas a Bloomberg, é que não é apenas o Brexit que secou o fluxo de trabalhadores da União Europeia, do qual o Reino Unido costumava depender. Da Polônia a Portugal, as economias da União Europeia estão a gerar mais empregos e melhores salários do que no Reino Unido.
Então, muitos especialistas, alguns analistas de research já estavam dando como certo que que o Reino Unido não entraria em recessão. A bolsa está forte, como a gente pode perceber. Ela apenas está lateralizada, mas a bolsa correspondeu bem, está forte. E alguns analistas aí do mercado continuam com o call de que não haverá recessão no Reino Unido. Também sai uma outra notícia na Bloomberg que a União Europeia é cautelosa ao impor controles sobre investimentos na China, apesar do incentivo dos Estados Unidos para desenvolver instrumentos legais mais rígidos. É o que a gente tem aqui de Europa. O DAX cai agora nesse momento só 0,05%. Você vê que ele não perde muito, continua aí bem próximo à linha d'água. Paris avançando 0,05%, Londres subindo agora 0,09%, Milão continua com queda um pouco mais firme de 0,42% e cai 0,34% a bolsa madrilenha. A gente pode falar agora dos futuros em Nova York. Para falar dos futuros em Nova York, eu já começo pela agenda, não sem antes dar os números das cotações para vocês. O futuro do S&P, nesse momento, cai 0,11. O futuro do Dow Jones recua 0,1. Nasdaq está flat, ele está avançando míseros 0,01%. E o Russell é o destaque, se podemos chamar assim, o destaque da venda, caindo 0,2 agora. O VIX tem uma leve alta de 0,57, 19,25 o VIX. Deixa eu já posicionar aqui, porque assim a gente não perde muito tempo. Tá aqui, trago novidades do front. Vamos aqui colocar o VIX para vocês poderem dar uma analisada. Falei do VIX agora, uma leve alta. Agora 0,4719, 20,78 sai negócio. Tem um spread 20,66, 20,78 saindo do negócio. O VIX tá bastante comprimido. Vocês percebam aí que ele ameaçou aí passar dos 21, voltou para a região aí do 20, bate cabeça com 19 com 20, é um ponto de inflexão bastante forte. Nesse patamar ele pode perder isso que agora era resistência nesse ponto aqui e virou suporte. Nesse patamar, se ele perder, ele volta a lateralizar com mais força, então aqui ele fica num limbo. Há quem acredite na venda, no rompimento dessa resistência que virou suporte até esse suporte aqui no 19 bola. Então ele pode ficar aqui no limbo, onde ele fica moendo o seu dinheiro e não vai para lugar nenhum. Então, de novo, hoje é um dia diferente, e alguns até diriam que é um dia mais chato, porque nós não temos muitas novidades, principalmente novidades técnicas, né? A análise gráfica ela precisa que o ativo ande, né? Quando o ativo fica lateralizado, a gente fica esperando triggers, oportunidades. Como o mercado está completamente preso e basicamente vinculado ao teto da dívida dos Estados Unidos, que não foi resolvida essa semana e muito provavelmente não será resolvida no dia de hoje, então a gente tende a ter um mercado volátil, porém no final ele acaba lateralizando, ele acaba voltando para o lugar da onde veio. Então um exemplo disso é o índice de volatilidade VIX, que está aqui na tela de vocês. Vocês veem que ele não, basicamente, ele foi para um lado, foi para o outro, ele não saiu do lugar, né? Andou e não saiu do lugar. Lá nos Estados Unidos hoje vamos ter aí uma bateria de exames, então
muita atenção, a partir das 9 horas e 30 minutos começam a vir os dados dos Estados Unidos com pedidos de bens duráveis. A gente vai ter índice de preços do PCE. Faço um parênteses aqui, senhoras e senhores, eu faço um parênteses aqui, de que esse indicador, o índice de preços do PCE, é um dos indicadores mais importantes que o Federal Reserve tem dado atenção. Então vamos ficar atentos ao número 9 horas e 30. Se vocês estiverem posicionados, cuidado, vai com a mão mais levinha, porque pode imprimir volatilidade após a divulgação desse dado. Ainda às 9 horas e 30 minutos teremos renda pessoal, gastos pessoais, 9 horas e 30 minutos, estoques no atacado. Fechando o dia, nos Estados Unidos, às 11 horas, vai ser divulgada a confiança do consumidor de Michigan. E na tela de vocês está o S&P 500. O S&P 500 que continua batendo cabeça aí na região dos 4.200. Ao longo dessa semana eu falei que ele está nesse patamar aí quase 9 meses, tentando romper os 4.200 para continuar esse movimento de alta. Esse aqui é um gráfico diário, então perceba como ele tende, ele está querendo subir, ele está no meio do canal de alta, porém batendo cabeça nessa resistência forte do 4.200. Deixa eu pegar aqui e colocar no gráfico horário para a gente saber como é que está o dia. Olha que dia horroroso. A gente vê volatilidade, a gente vê que ele fez esse movimento forte aqui de queda. Tá aqui, ó. A gente percebe que ele fez esse movimento, porém ganhou para cima novamente e lateralizou. É bem nítido, é bem explícito como o mercado não tem andado aí por conta da falta de informação, enquanto a incerteza ele tende a lateralizar um pouco mais. Então a gente tem na tela o S&P 500. Deixa eu ver se eu já estou liberado. Para falar sobre as nossas commodities. Antes de fecharmos com as commodities, deixa eu só dar um panorama de como foi o mercado local ontem. Ontem aqui nós tivemos a divulgação do nosso principal indicador que mede a inflação. Eu faço uma ressalva, eu tenho dois. A maioria das pessoas tem um só, que é o IPCA 15. Eu coloco nesse balaio aí um adiantador de conversa. Esse é um adiantador de prosa. Basta olhar para o IGPM que a gente consegue ver aí que esse indicador ele basicamente antecipou grande parte do movimento que nós vimos depois no IPCA. Bom, ontem nós tivemos a divulgação do IPCA 15 que acabou surpreendendo o mercado para baixo. Ele surpreendeu para baixo, os números vieram bons. Inclusive o próprio presidente do Banco Central ontem, em algumas entrevistas a veículos de imprensa, relatou que ficou surpreso com o número. Isso é muito positivo para as futuras tomadas de decisão do Banco Central com relação à manutenção e ou corte de juro. O preço da passagem aérea caiu 17,26% e esse foi o item que teve a principal contribuição de uma pressão para baixo no índice. Ele respondeu por 0,12 ponto percentual na taxa de 0,51% do IPCA. Rodrigo, o que isso significa? Significa que a alta do IPCA teria sido de 0,63% e não de 0,51%, ainda assim abaixo da mediana, caso o preço das passagens aéreas tivesse permanecido estáveis. Na contramão, na ponta contrária, a gente tem que ter um vilão nessa história, foi o leite longa-vida, o tomate e o plano de saúde, que responderam por quase 30% da alta vista no IPCA 15 de maio. Então o IPCA desacelerou, foi uma surpresa muito positiva, aqui bateram toda a curva do DI,
tanto do vértice mais curto ao vértice mais longo. Tomaram o dólar porque a expectativa do mercado é de que já venha a haver uma forte sinalização na próxima reunião do Copom para que daqui a 2 reuniões, quem sabe, já comece a baixar o ritmo da taxa. Pode ser com. Deixa eu só ajeitar o meu gráfico aqui, turma. Aqui, legal, pronto. Então pode ser com 0,25 bases, pode ser já um pouco mais agressivo com 50 bases, mas a ideia é de que o mercado comece a arrefecer na ponta mais curta e na ponta mais longa dos juros. Por que o mercado tomou dólar? Porque é um hedge natural, o ideal, o mundo perfeito. Se aqui nós fôssemos a Suíça, por exemplo, é de que começariam a tomar pré, a bater as implícitas das BEIs, vende dólar e toma a bolsa. Tanto que a bolsa vem tendo um rally de alta aí a essa semana, vocês podem perceber, ela saiu aí de 106, 107 mil e foi até os 111 mil. Então, com esse rally de alta favorável à diminuição, ou melhor, a possível diminuição dos juros é favorável ao rally da bolsa. Então, provavelmente o Roberto Campos Neto precisa de um pouco mais de números, né, que corroborem com as expectativas. Ele quer ancorar as expectativas. Uma vez as expectativas ancoradas, e aí sim os juros comecem a cair. Esse aí foi o dia de ontem, basicamente o trigger principal da nossa bolsa local. Bom, agora sim, vamos começar com e hoje na agenda local nós teremos às 8h30 transações correntes, às 8h30 investimento estrangeiro direto. Legal? Bom, agora sim vamos falar sobre commodities. O óleo que está aí subindo hoje 0,44 na NYMEX, o WTI, sobe 0,30 o barril do Brent na ICE de Londres. O gás natural vai na contramão e perde 0,65%, a gasolina avançando 0,25%, e o óleo de calefação com alta de 0,38 nesse momento. Já vou começar fazendo alguns destaques que eu considero um pouco mais importantes, ok? Há pouco foi divulgado que os preços europeus do gás natural, vou repetir, os preços europeus do gás natural caem nessa sexta-feira em seu mais longo período de quedas semanais desde 2007. Vou repetir, o preço europeu do gás natural cai nessa sexta-feira em seu mais longo período de perdas semanais desde 2007. Em Nova York, o gás natural já recua 0,65%. E aí eu passo a mostrar a minha tela para vocês aqui com o gráfico do gás natural. Esse aqui é o da NYMEX, mas a gente vê como a cotação está bastante sensível. E isso aqui foi feito, pessoal, na segunda-feira. Isso aqui foi feito na segunda-feira e absolutamente nada mudou. Continua bastante pressionado os preços do gás natural. Bom, há de se esperar, até porque ele é um catalisador de inflação, né? O preço do gás nesse patamar, ele mostra que a inflação, sem fazer exclusão da energia, quando a gente inclui a energia, né, no cálculo da inflação, a gente percebe que ele é o principal reagente do aumento inflacionário em qualquer região. Então segue pressionado o preço do gás natural. Isso, de uma certa forma, é bastante positivo, tá? Como um todo, é bastante positivo como um todo, principalmente
para a inflação, ok? Vou falar de petróleo antes de partir para as outras commodities. Vou falar de petróleo. O que acontece é o seguinte: eu trouxe inclusive alguns gráficos aqui que eu registrei para mostrar. Bom, deixa eu já botar aqui. Esse aqui é o barril do Brent. Bom, deixa eu tirar isso aqui. Ok, muito bem. Eu vou zerar o meu gráfico. Nessa sexta-feira. Tá aqui o gráfico, tá zeradinho. Esse aqui é o gráfico de 1 hora. Os preços do óleo bruto, eles vieram subindo essa semana, depois que o ministro de Energia da Arábia Saudita ele veio alertando os short sellers. São os vendedores a descoberto, né? Os short sellers, para, abre aspas, estarem atentos, fecha aspas. O ministro de Energia da Arábia Saudita alertou aos short sellers para estarem atentos, segundo ele, levantando assim especulações de que a OPEP+ poderia considerar novos cortes na produção em sua próxima reunião, que vai ocorrer em 4 de junho. 4 de junho, próxima reunião, próximo encontro da OPEP. Então, o ministro da Arábia Saudita mandando um recadinho aí para quem está vendido no petróleo. Bom, a OPEP ela monitora o preço do petróleo internacional como um todo, ok? E não poderia ser diferente com o mercado americano, que é um grande dealer do petróleo. Pela 8ª semana consecutiva, a gente continua vendo uma drenagem do SPR na administração aí do Joe Biden. O SPR nada mais é do que as reservas estratégicas dos Estados Unidos. Eu tenho aqui, tá aqui, ó, prontinho. Esse aqui é o gráfico do SPR. Observem aí, a gente está na 8ª semana seguida. Eles estão drenando os estoques. Saíram agora 1,6 milhões de barris. 1,6 milhões de barris. E se não houver reposição rápida do SPR, a OPEP+ vai interferir, como ela já ameaçou interferir uma vez, mexendo aí na sua produção. Isso automaticamente acaba afetando os preços da commodity, tá? Mundialmente. Os estoques de petróleo comercial dos Estados Unidos, essa semana foi divulgado, toda semana é divulgado o DOE, que é os estoques, o Crude Oil Inventories. Então, os estoques comerciais dos Estados Unidos, eles caíram 12 milhões e meio de barris nessa semana que passou. Esse é a maior drenagem em 6 meses. Também teve retirada um pouco menores aí da gasolina, saiu 2,1, e de destilados recuando nos seus estoques menos 0,6, tá? O petróleo total ele veio a cair 10,8 milhões de barris. Esse é o maior número desde as retiradas impulsionadas pelo produto em março. E a gente tem aqui, eu separei, também trouxe para vocês aqui esse gráfico, tá lá, ó. Esse aqui mostra como que vem caindo os estoques americanos, tá? Então, vamos voltar aqui para o gráfico rapidinho. A gente tem, vou pegar aqui, esse é o gráfico de 1 hora, vamos colocar o gráfico diário. Então a gente tem aqui um forte suporte, é um suportaço, ele está basicamente quicando nesse suporte. Aqui muitos operadores, já a mão começa a coçar para abrir venda.
Eu fico um pouco mais cauteloso, principalmente com esse monte de notícia que eu falei para vocês aqui hoje, nessa manhã. Os bancos, os grandes bancos, os grandes operadores de petróleo continuam com um outlook para a região dos 90, 100 dólares, é um rangezinho entre 90 e 100 dólares para o final de 2023. Esse número pode ser superior caso medidas não sejam tomadas com relação aos estoques, principalmente os estratégicos, os SPRs nos Estados Unidos. O mesmo aqui, deixa eu só tirar isso aqui para a gente não fazer nenhum. Tá aqui, ó, pronto. Assim fica um pouco mais limpo. Então observe, ele está muito mais próximo de romper a resistência do que tentar testar o suporte. E com essas notícias que eu acabei de ler, então fica aí. Usem a imaginação de vocês aí, qual é o caminho mais próximo ao mercado de petróleo seguir. Acredito muito que no rompimento com fluxo, principalmente se tiver notícia junta, o rompimento da região dos 74 dólares, é para sair tomando até os 79, 80 dólares do WTI, ok? Bom, petróleo está batido, tanto Nova York quanto Londres. Gás natural também está batido. Vou dar uma passada rápida aqui pelo ouro, só para a gente não perder o costume. Tá lá, ó. Isso aqui eu não fiz, isso aqui está desde ontem, tá? Esse é o ouro. Observe que ele continuou caindo um pouquinho. Agora o ouro tem alta de 0,63%, 1.952 dólares a onça Troy. A prata sobe 1,47%. O cobre avançando 1,73%, o aço 1,3% de valorização. Metálicas hoje em alta. E aí, quando a gente vai falar de metálica, hoje eu fecho com vocês falando do cobre, porque o preço do cobre caiu abaixo dos 8 mil dólares a tonelada pela primeira vez em 6 meses, com os investidores esfriando a expectativa de uma recuperação econômica robusta na China esse ano. Então segue bastante pressionado o preço do cobre, porém, uma das primeiras notícias que nós lemos hoje aqui, eu posso até voltar nela, dizendo que a reabertura da China está impulsionando a demanda por terrenos industriais. Foi o maior desenvolvedor de propriedades industriais da Tailândia que passou esse outlook. Pode ser que, com o estímulo monetário na Ásia, principalmente na China, nós venhamos a ver a volta dos investidores para as commodities. Houve um rotation aí de commodities para setores um pouco mais cíclicos, né? Ações de setores mais cíclicos, é natural, porém vamos observar aí os dados da economia chinesa. É isso, pessoal, hoje é sexta-feira, fechamos a semana. Vocês vão estar recebendo aí o nosso relatório com o panorama semanal. Tudo o que aconteceu de mais importante ao longo dessa semana eu trago para vocês nesse relatório. No mais, vamos continuar de olho aí a dados que saem nos Estados Unidos hoje e a tentativa de resolução desse impasse do teto da dívida. Pode ser que eles levem aí para o final de semana. Janet Yellen, secretária do Tesouro e ex-presidente do Federal Reserve, disse que 1º de junho o Tesouro americano não tem mais grana. Então vamos ficar de olho nisso aí. Até lá, desejo a todos um excelente final de semana. Curtam muito, aproveitem, descansem. Temos um compromisso marcado aqui na segunda-feira com o nosso Morning Call e o panorama do mercado. Ok? Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar até o final. Um bom final de semana, nos vemos na segunda-feira. Até lá.